ministro do STF, Ilan Paciornik, determinou que o Tribunal de Justiça vai ter que refazer o julgamento levando em consideração os questionamentos do Ministério Público, que são os embargos de declaração. Eu vou conversar então com o promotor Mário Sarrubo, que é do Ministério Público Estadual. Promotor, explica pra gente, então, o que é esse embargo de declaração que vai ter que ser analisado agora e ele tem o poder de reverter, de mudar essa decisão da segunda instância? Sem dúvida alguma. A grande questão que deve ser posta é que a acusação do Ministério Público não é uma acusação que imputa a autoria a qualquer dos réus. O que se imputa é a participação deles na morte das vítimas, mas não na qualidade de autores do crime. E a decisão do Tribunal de Justiça os coloca coloca essa acusação como uma acusação de autoria, né, e exige uma prova, inclusive, de confronto balístico, que é desnecessária quando se trata de uma acusação de mera participação num crime. Essa é a contradição, essa foi a omissão que nós imputamos em sede de embargo de declarações do Ministério Público, nosso setor de recursos extraordinários e especiais, e foi essa a decisão do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu que nós tínhamos razão, daí a necessidade de uma nova decisão do Tribunal de Justiça. Até agora ninguém está preso por causa desse crime. Quando é que vai ser feito esse novo julgamento? Quando é que isso pode virar prisão de verdade? Bom, a nossa expectativa é que as autoridades judiciais façam esse julgamento o quanto antes, dada a possibilidade de prescrição que se aproxima, né? É importante que a sociedade tenha uma resposta definitiva do Poder Judiciário a respeito de um caso tão emblemático. O Ministério Público de São Paulo, nos seus mais variados setores, promotores do júri, nós conseguimos a condenação em 5 plenários de tribunal de júris, conseguimos fazer um trabalho também em segundo grau, também no STJ. O Ministério Público não tem se furtado a alcançar a condenação de um crime bárbaro como esse que aconteceu em 1992. Está na hora do Judiciário decidir essa questão. Quando é que prescreve? Olha, nós temos a prescrição em alguns anos, ainda tem alguns anos aí para prescrever, tudo depende da pena final que deve ser imputada a cada um dos réus, mas nós não podemos deixar de lado esse que é um aspecto importante. A prescrição, ela chega, né, e pode chegar em cerca aí de 20 anos. A gente tem que tomar, evidentemente, muito cuidado com isso. Dependendo da pena, é bom que se diga, ela pode chegar em alguns casos. Já aconteceu com alguns dos réus, em função de idade e de algumas peculiaridades, mas é importante que se julgue rápido. A sociedade brasileira exige que esse caso seja apreciado de forma definitiva pelo Poder Judiciário. E se reverter a decisão em segunda instância e confirmar então a condenação, eles já podem ser presos já em seguida, depois da decisão em segunda instância? Sem dúvida, com a decisão em segundo grau, de acordo com o entendimento que ainda está válido no Supremo Tribunal Federal, a expectativa é que se inicie o cumprimento de pena após o trânsito em julgado em segunda instância. O senhor falou que o julgamento mais rápido possível seria quando? Assim, nos próximos meses, ainda esse ano? Como é que seria o ritmo da justiça nesse caso? Isso não depende do Ministério Público. O que nós costumamos fazer, os nossos promotores e procuradores, nós sempre reiteramos aos magistrados a importância desse caso para a sociedade. O MP é o defensor da sociedade nesse caso, então nós vamos sempre ao Judiciário pedir prioridade nos julgamentos que consideramos mais importantes. Né? A nossa expectativa é o atendimento como foi feito, diga-se de passagem, no STJ. Ok, muito obrigada. Aline, Raquel? Obrigada a todo mundo. Obrigada. Podemos continuar? Podemos? Então vamos falar. O senhor pode falar olhando mais para lá. Tá bom. Doutor, então qual que é a expectativa do senhor com relação a esses embargos de declaração? Que essas penas impostas nos julgamentos do júri popular sejam confirmadas? Olha, a expectativa do Ministério Público, dos promotores e procuradores que atuaram nesse caso, é a confirmação da decisão dos jurados, na medida em que o júri popular, que é soberano nesse tipo de caso, decidiu acolher a tese da instituição no sentido de que houve a participação desses réus
nos crimes bárbaros que aconteceram em 1992. Então a nossa expectativa é que o tribunal possa rever a sua decisão e possa confirmar a decisão do júri popular. Agora, esse caso ainda pode se arrastar, novos embargos de declaração também por parte da defesa podem ser interpostos aí. A decisão agora do STF sobre cumprimento de pena em segunda instância também pode afetar esse caso? Sem sombra de dúvida. O nosso sistema processual penal ainda é muito complexo, não é? E quando o Tribunal de Justiça proferir uma nova decisão, evidentemente, seja ela qual for, o que se espera é recurso por parte, né? Se ela for desfavorável ao Ministério Público, com certeza nós devemos aforar também o recurso. Se ela for desfavorável aos réus, o que se espera é que esses réus também devam aí ajuizar o seu inconformismo. Então, outros recursos deverão ser apreciados. Quanto tempo isso pode demorar? Olha, nós não temos o controle da pauta do Poder Judiciário, mas o Ministério Público, como defensor da sociedade, sempre procura levar essa preocupação aos magistrados no sentido de que essa resposta seja dada à sociedade num tempo razoável, não é? É um fato que aconteceu em 1992, é um fato que tem cobrança de organismos de defesa de direitos humanos internacionais, é um fato que está na Corte Interamericana de Direito. Nós não podemos, de maneira alguma, nos omitir. O Ministério Público tem feito seu papel, é fato, o Judiciário também tem feito julgamentos. O que nós esperamos é que o julgamento seja rápido. O que pode acontecer no TJ? Quais são quando vai voltar para o TJ, o que ele pode decidir? Quais são as decisões que ele pode tomar? Bom, o TJ vai reapreciar os embargos de declaração e vai ter que fundamentar a sua decisão agora tendo em conta aquele aspecto principal da nossa acusação, que é não estamos imputando autoria a qualquer dos réus, estamos imputando apenas a participação deles num fato criminoso de homicídio que foi praticado, sabe-se lá por quem, por alguns deles, mas nós não temos como individualizar as condutas, daí porque, como é praxe em termos judiciais, nesse tipo de crime você não consegue individualizar a conduta, então nós temos que avançar e temos que trabalhar com a ideia de que houve a participação e a adesão de cada um desses réus à conduta daqueles que efetivamente atiraram e praticaram o homicídio. Doutor, o TJ pode anular, ele pode, o que ele pode fazer? Só para poder entender melhor. Olha, na verdade, qual é a decisão? Vamos lá. Na verdade, o tribunal, ele deverá reapreciar os embargos e vai ser obrigado a proferir uma nova decisão, desta feita, tendo em vista o que foi efetivamente descrito na acusação, que é não a autoria do fato, mas sim uma participação no fato de terceiros. Ou seja, a nossa expectativa é que o tribunal confirme a decisão do júri popular, confirmando a condenação dos réus nos termos da decisão de primeira instância. Até lá fica tudo suspenso? Até lá fica tudo suspenso, não é? E caso não seja esta a decisão do tribunal, o Ministério Público aí estudará e efetivamente aforará os recursos devidos. Então, depois dessa decisão do TJ, podemos voltar à situação de 2016? De fato, tem o resultado, é isso que vocês querem. Tá. De fato, a decisão do Superior Tribunal de Justiça faz com que nós voltemos a 2016, ou seja, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está mais uma vez com a palavra para confirmar ou não a decisão do júri popular. Até novos júris podem acontecer? Veja, se o Tribunal de Justiça insistir na anulação do júri, não é? E se essa decisão for confirmada pelos tribunais superiores, até mesmo novos plenários podem acontecer. Quer dizer que isso pode demorar anos ainda, então? A nossa expectativa é que isso não aconteça, não é? Mas que pode, é possível. Já houve prescrições, doutor? Houve prescrição em alguns casos, tendo em vista a idade de alguns réus, não é? Quando o réu tem, quando ele tem uma idade superior a 70 anos ou inferior a 21 anos na data dos fatos, a prescrição ocorre pela metade,
não é? E nesse caso, com relação a alguns dos réus, já tivemos a prescrição por questões ligadas à idade desses indivíduos. Sabe quantos? Não tenho esse O senhor número teme agora. que isso continue acontecendo, prescrições? E a regra geral é 30 anos para prescrever? Não, na verdade 20 anos, não é? Então nós temos aí, salvo engano, sou bom de matemática, mas algo em torno de 92, 2002, 20 anos, mas tem os prazos interruptivos, não é direto, né? Nós temos marcos interruptivos, recebimento da denúncia, pronúncia dos réus, aí começa a contar de novo. Por isso que não é de 92 para cá, senão já tinha acontecido. Doutor, nessa conta, Não dá, porque nós temos várias decisões nos autos que interrompem o curso da prescrição. E quando eu falo interrompem, significa começa do zero de novo, a gente ganha mais 20 anos. Então vou dar um exemplo. Quando o juiz recebe a denúncia, zera mais 20 anos. A pronúncia, zera mais 20 anos. E tudo isso tem a ver um pouco com a pena efetivamente aplicada a cada um dos réus. Prescrever, mas pela idade deles, eles podem nunca cumprir pena. Alguns podem ser que sim. Aliás, nesse país que a gente tem visto, né, os réus estão sendo presos com 80, 90 anos, pode acontecer também. Doutor, ninguém foi Essa condenado vocês não ainda, gravam. né, doutor? Essa questão, ninguém foi condenado, ninguém está cumprindo pena. Como é que o senhor avalia essa situação? Depois de tanto tempo ainda a gente não ter um responsável por esse crime? O fato de ninguém ainda estar cumprindo pena por esse fato, essa circunstância indica a complexidade do nosso sistema processual, que é algo que nós, do Ministério Público, há muito tempo temos trabalhado, temos procurado trabalhar para uma mudança. Há necessidade de um sistema processual mais rígido, mais transparente, que possa permitir uma resposta do Poder Judiciário mais rápida à maioria dos casos que envolvem crimes, e notadamente esses crimes graves, que inclusive colocam em xeque o nosso sistema de justiça. O Brasil hoje responde por essa omissão de todos nós na Corte Interamericana de Direito, na OEA. Há inclusive pedido de federalização da apuração desses crimes. E a culpa não é do Judiciário, não é tampouco do Ministério Público. A culpa, na verdade, é do nosso sistema processual penal, que é muito complexo, que permite a interposição de muitos recursos. Isso gera, sem sombra de dúvida, uma sensação muito grande de impunidade e de falência do sistema de justiça. Agora, doutor, diante desse cenário, como é que o senhor vê essa discussão, essa expectativa de discussão na quarta-feira, de novo, sobre a prisão em segunda instância? Pode afetar esse resultado também? Bom, o que se espera sempre da Suprema Corte é que ela gere a estabilidade em suas decisões para que o sistema de justiça possa atuar também com a devida estabilidade, para que haja uma sinalização, olha, vamos trabalhar dessa forma ou vamos trabalhar de outra forma. O Ministério Público tem posição firmada no sentido de que é constitucional o início do cumprimento de pena após a decisão em segundo grau, e a nossa expectativa, evidentemente, é que o Supremo mantenha a sua coerência e mantenha, portanto, a decisão de 2016. Não é? O fato de estar sendo novamente apreciado mais um recurso de habeas corpus relacionado ao mesmo fato, algo que já foi exaustivamente discutido, demonstra que nós precisamos reexaminar, precisamos rever o nosso sistema processual. Isso não é possível, isso não é bom para o país, isso não é bom para a justiça. E num caso como esse, sendo que a mesma corte vai reavaliar os casos, o senhor tem uma expectativa de que agora o resultado seja diferente? O que se espera é que o resultado seja o mesmo, né? Se são os mesmos juízes, se o fato é o mesmo, a nossa expectativa é a manutenção das decisões anteriores. Vou tirar uma dúvida técnica do senhor. Então, até o próximo julgamento, em segunda instância, ficam suspensas as penas ou as penas estão valendo? Hoje, tecnicamente, ela está valendo ou não? Tecnicamente, a pena é essa, mas ela ainda está sub júdice, ou seja, ainda pode ser revista porque há outras instâncias, há a possibilidade de apreciação dessas penas por outras instâncias. Então, eles não podem, por exemplo, vocês não podem estar com pedido de prisão deles? Ainda não, só quando não houver mais nenhuma possibilidade de apreciação do caso em segunda instância.